Muito obrigado, isso é coisa grande. Agradecemos por você estar aqui. Na noite passada e no início de hoje, sob minha direção, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. Um poder militar americano avassalador, aéreo, terrestre e marítimo, foi utilizado para lançar um ataque espetacular, e foi um ataque como as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra uma fortaleza militar fortemente fortificada no coração de Caracas para levar o ditador fora da lei, Nicolás Maduro, à justiça. Isso foi uma das exibições mais impressionantes, eficazes e poderosas do poderio militar e da competência americana na história dos Estados Unidos. E se você pensar bem, fizemos outras boas, como o ataque a Soleimani, o ataque a al-Baghdadi e a obliteração e dizimação dos locais nucleares do Irã recentemente, alcançou ontem, ou francamente, em um curto período de tempo. Todas as capacidades militares venezuelanas foram tornadas impotentes, enquanto os homens e mulheres de nossas forças armadas, trabalhando com a aplicação da lei do ZEUA, capturaram com sucesso Maduro no meio da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas estavam em grande parte apagadas devido a uma certa expertise que temos. Estava escuro e era mortal, mas capturado junto com sua esposa, Célia Flores. Ambos agora enfrentam a justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Jay Clayton, por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Quero agradecer aos homens e mulheres de nossas Forças Armadas que alcançaram um sucesso extraordinário da noite para o dia, com velocidade, poder, precisão e competência de tirar o fôlego. Você raramente vê algo assim. Você já viu algumas operações neste país que não foram tão bem, foram uma vergonha. Se você olhar para trás, para o Afeganistão ou para os dias de Jimmy Carter, eram dias diferentes. Somos um país respeitado novamente, como talvez nunca antes. Esses guerreiros altamente treinados, operando em colaboração com a aplicação da lei do ZEUA, os pegaram em uma posição muito preparada. Eles estavam nos esperando. Eles sabiam que tínhamos muitos navios no mar, apenas esperando. Eles sabiam que estávamos chegando, então eles estavam em uma posição de prontidão, o que é chamado de posição de prontidão, mas estavam completamente sobrecarregados e rapidamente incapacitados. Se você tivesse visto o que eu vi na noite passada, teria ficado muito impressionado. Não tenho certeza se você algum dia verá isso, mas foi uma coisa incrível de se ver. Nenhum membro do serviço americano foi morto e nenhuma peça de equipamento americano foi perdida. Tivemos muitos helicópteros, muitos aviões, muitas pessoas envolvidas naquela luta. Mas pense nisso, nenhuma peça de equipamento militar foi perdida. Nenhum membro do serviço mais importante foi morto. As Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais fortes e temidas do planeta, de longe, com capacidades e habilidades que nossos inimigos mal conseguem imaginar. Temos o melhor equipamento em qualquer lugar do mundo. Não há equipamento como o que temos. E você vê isso mesmo que apenas olhe para os barcos. Você sabe, derrubamos 97% das drogas que entram pelo mar. 90%. Cada barco mata, em média, 25 mil pessoas. Nós eliminamos 97% e essas drogas vêm principalmente de um lugar chamado Venezuela. Vamos administrar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e judiciosa. Portanto, não queremos nos envolver com a possibilidade de alguém mais assumir e temos a mesma situação que tivemos durante um longo período de anos. Então,
vamos administrar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e judiciosa. E isso precisa ser judicioso porque é isso que defendemos. Queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. E isso inclui muitos da Venezuela que agora vivem nos Estados Unidos e querem voltar para seu país. É sua terra natal. E não podemos correr o risco de que alguém mais assuma a Venezuela sem ter o bem do povo venezuelano em mente. Administrar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e judiciosa. E isso precisa ser judicioso porque é isso que defendemos. Queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela, e isso inclui muitos da Venezuela que agora vivem nos Estados Unidos e querem voltar para seu país. É sua terra natal. E não podemos correr o risco de que alguém mais assuma a Venezuela acontecido. Vamos ter nossas grandes empresas de petróleo dos Estados Unidos, as maiores em qualquer lugar do mundo, entrando, gastando bilhões de dólares, consertando a infraestrutura de petróleo que está muito danificada e começando a gerar dinheiro para o país. E estamos prontos para realizar um segundo ataque muito maior, se precisarmos fazê-lo. Portanto, estávamos preparados para fazer uma segunda onda, se precisássemos fazê-lo. Na verdade, assumimos que uma segunda onda seria necessária, mas agora provavelmente não será. A primeira onda, se você quiser chamá-la assim, o primeiro ataque foi tão bem sucedido que provavelmente não precisaremos fazer uma segunda, mas estamos preparados para fazer uma segunda onda. Uma onda muito maior, na verdade, foi precisa, mas temos uma onda muito maior que provavelmente não precisaremos fazer. Esta parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América, um país com o qual todos querem se envolver por causa do que somos capazes de fazer e realizar, tornará o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também fará com que muitas pessoas da Venezuela que estão vivendo nos Estados Unidos fiquem extremamente felizes. Eles sofreram, tanto foi tirado deles, eles não vão sofrer mais. O ditador ilegítimo Maduro foi o chefe de uma vasta rede criminosa responsável pelo tráfico de quantidades colossais de drogas letais e ilícitas para os Estados Unidos. Como alegado na acusação, ele supervisionou pessoalmente o Cartel Cruel, conhecido como Cartel de las Solas, que inundou nossa nação com veneno letal, responsável pelas mortes de incontáveis americanos. Os muitos americanos. Centenas de milhares de americanos morreram ao longo dos anos por causa dele. Maduro e sua esposa, em breve, enfrentarão toda a força da justiça americana e serão julgados em solo americano. Neste momento, eles estão em um navio. Eles estarão indo, em última análise, para Nova York, e então uma decisão será tomada, suponho, entre Nova York e Miami ou Flórida. Mas temos pessoas onde as evidências esmagadoras de seus crimes serão apresentadas em um tribunal. E eu vi o que temos. É ao mesmo tempo horrível e de tirar o fôlego que algo assim tenha sido permitido. Durante muitos anos após o término de seu mandato como presidente da Venezuela, Maduro permaneceu no poder e travou uma campanha incessante de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não apenas nosso povo, mas a estabilidade de toda a região. E todos vocês viram isso. Além de traficar enormes quantidades de drogas ilegais que causaram sofrimento incalculável e destruição humana em todo o país, especialmente nos Estados Unidos, Maduro enviou gangues selvagens e assassinas, incluindo a gangue sanguinária de prisão Tren de Aragua, para aterrorizar comunidades americanas em todo o país. E ele realmente fez isso. Eles estavam no Colorado, eles tomaram conta de complexos de apartamentos
Eles cortaram os dedos das pessoas se elas chamassem a polícia. Eles eram brutais, mas não são tão brutais agora. Como eu disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou suas prisões, enviou seus piores e mais violentos monstros para os Estados Unidos para roubar vidas americanas. E eles vieram de instituições mentais e manicômios. Eles vieram de prisões e cadeias. A razão pela qual digo ambos, eles soam semelhantes. Na verdade, prisões um pouco mais hostis, um pouco mais difíceis. Uma instituição mental não é tão difícil quanto um manicômio, mas nós os temos ambos. Eles enviaram de suas instituições mentais, eles enviaram de suas cadeias, prisões, eles eram traficantes de drogas, eles eram chefes do tráfico de drogas, eles enviaram todos os maus para os Estados Unidos, mas não mais. E agora temos uma fronteira onde ninguém consegue passar. Além disso, a Venezuela confiscou e vendeu unilateralmente petróleo americano, ativos americanos e plataformas americanas, nos custando bilhões e bilhões de dólares. Eles fizeram isso há algum tempo, mas nunca tivemos um presidente que fizesse algo a respeito. Eles tomaram toda a nossa propriedade, era nossa propriedade. Nós a construímos. E nunca tivemos um presidente que decidisse fazer algo a respeito. Em vez disso, eles lutaram em guerras que estavam a 10 mil milhas de distância. Nós construímos a indústria do petróleo da Venezuela com talento, determinação e habilidade americanas, e o regime socialista a roubou de nós durante aquelas administrações anteriores. Eles a roubaram à força. Isso constituiu um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Considere o maior roubo de propriedade na história do nosso país. A infraestrutura petrolífera maciça foi tomada como se fôssemos bebês e não fizemos nada a respeito. Eu teria feito algo a respeito. A América nunca permitirá que potências estrangeiras roubem nosso povo ou nos levem de volta para dentro e fora do nosso próprio hemisfério. Foi isso que eles fizeram. Além disso, sob o agora deposto ditador Maduro, a Venezuela estava cada vez mais hospedando adversários estrangeiros em nossa região e adquirindo armas ofensivas ameaçadoras que poderiam ameaçar os interesses e vidas dos Wissam Rayer. E eles usaram essas armas na noite passada. Potencialmente em conluio com os cartéis que operam ao longo de nossa fronteira. Todas essas ações foram em grave violação dos princípios fundamentais da política externa americana, que remontam a mais de 2 séculos, e não mais, desde muito tempo atrás. Isso remonta às doutrinas Monroe, e a doutrina Monroe é um grande negócio, mas a superamos muito mesmo. Agora eles a chamam de doutrina Donroe. Eu não sei. É a doutrina Monroe. Nós meio que esquecemos dela. Foi muito importante, mas nós esquecemos dela. Nós não vamos mais esquecer dela. Sob nossa nova estratégia de segurança nacional, a dominância americana no hemisfério ocidental nunca será questionada novamente. Isso não vai acontecer. Então, apenas para concluir, por décadas, outras administrações negligenciaram ou até contribuíram para essas crescentes ameaças à segurança no hemisfério ocidental. Sob a administração Trump, estamos reafirmando o poder americano de uma maneira muito poderosa em nossa região natal. E nossa região natal é muito diferente do que era há pouco tempo. O futuro será, e fizemos isso no meu primeiro mandato. Tivemos uma grande dominância no meu primeiro mandato e temos uma dominância muito maior agora. Todos estão voltando para nós. É a doutrina Monroe. Nós meio que esquecemos dela. Foi muito importante, mas nós esquecemos dela. Nós não vamos mais esquecer dela. Sob nossa nova estratégia de segurança nacional,
A dominância americana no hemisfério ocidental nunca será questionada novamente. Isso não vai acontecer. Então, apenas para concluir, por décadas, outras administrações negligenciaram ou até contribuíram para essas equitativos, nem mesmo com seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente se foi na Venezuela. As pessoas estão livres, elas estão livres novamente, faz muito tempo para eles, mas eles estão livres. A América é uma nação mais segura esta manhã, é uma nação mais orgulhosa esta manhã, porque não permitiu que essa pessoa horrível e este país que estava fazendo coisas muito ruins conosco acontecessem. Não permitiu que isso acontecesse. E o hemisfério ocidental é agora um lugar muito mais seguro para se estar. Então, quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero agradecer ao general Raising Cane. Ele é um homem fantástico. Trabalhei com muitos generais. Eu trabalhei com alguns que eu não gostava. Eu trabalhei com alguns que eu não respeitava. Eu trabalhei com alguns que simplesmente não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Eu assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos à soberania. Quero dizer, foi um ataque por justiça e estou muito orgulhoso dele e estou muito orgulhoso do nosso secretário da guerra, Pete Hegseth, a quem vou pedir para dizer algumas palavras. Muito obrigado. Eu trabalhei com alguns que eu não gostava. Eu trabalhei com alguns que eu não respeitava, eu trabalhei com alguns que simplesmente não eram bons, mas esse cara é fantástico. Eu assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos à soberania. Quero dizer, foi um ataque por justiça e estou muito orgulhoso dele e estou muito orgulhoso do nosso secretário da guerra, Pete Hegseth, a quem vou pedir para dizer algumas palavras. Muito obrigado.